Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa reunião. Estão nos ouvindo bem aqui? A senhora Carolina colocou, né, que já está ouvindo, todos, tudo bem? Certo, se os senhores quiserem colocar alguma questão, quiserem erguer a mão ou escrever no chat, nós vamos lendo também. Se tiverem qualquer dúvida, também podem levantar a mão, nós vamos chamando pela ordem, tá? Então, hoje nós vamos começar as reuniões aqui com os pais da educação infantil, das turmas 2, 3, 4 e 5 anos. A reunião vai ficar gravada também para aqueles que não puderem participar. E a ideia desta reunião, primeiramente, é animá-los, né, para essa reta final que estamos enfrentando agora, começando aí a partir já do volume 7, indo para o para o 7º volume, tirarmos dúvidas que os senhores tiverem, algumas dicas que precisarem de rotina e tudo mais, estamos à disposição, e também passarmos alguns avisos importantes para esta jornada, está certo? Então, a primeira coisa que gostaríamos de colocar para os senhores é que nós estamos na fase de rematrícula, né? Nós chamamos esse termo, os pais costumam chamar, é lógico que seria o período da compra novamente do material para início do próximo ano. Então, esse momento, os senhores, nós avisamos em todos os grupos, mas é importante lembrar que nós estamos com uma promoção muito imperdível, especial, uma promoção que os preços estão bem mais baixos, né, do que o normal, os preços vão subir, né, então quem puder aproveitar para nos ajudar e também já fazer essa rematrícula é interessante, porque se esperar muito para o começo do ano, geralmente tem mais compras e aí então fica sobrecarregado o frete, e aí então não dá para garantir, por exemplo, eu vou comprar em janeiro e aí depois eu espero que chegue para fevereiro, não dá para ter essa garantia, né? Então os pais que costumam se organizar melhor e já comprar, costumam não ter esse problema com a questão do material, chegar a tempo, então aproveitem, né, também o preço está baixo, né, salas com 60% de desconto, 30% de desconto, parcela em até 12 vezes, se for à vista ainda tem mais uma porcentagem de desconto, então não percam. Também é importante, alguns pais estão perguntando, né, nós vimos na promoção que é linha ouro, prata e bronze, qual é a diferença? Para a educação infantil, não há essa distinção, a distinção começa a partir do primeiro ano, porque a linha bronze, que chamamos, né, de essencial econômica, ela apresenta 7 matérias essenciais. A linha prata, ela já aumenta 2 matérias, tá certo? Que seria o inglês e o latim. E aí a linha ouro é a linha completa que nós viemos vendendo até agora. Nós fizemos nessas opções para que fosse algo acessível, que mais famílias pudessem chegar até nós, pudessem usar o material, pudessem educar seus filhos, na verdade, né, educar para a santidade, educar com esse material, a graça que é poder estudar com esse material. Então, por isso, fizemos essas linhas, para poder ajudar. Então, também, então seria isso, né? Alguém tem alguma dúvida, por enquanto, dessa questão da promoção? O plano é que vá até setembro, né? Não sei, é o que está na promoção, né? Não sei se isso vai ser estendido ou não, acredito que não. Então, até o dia 30, nós temos aí esta promoção. Outro assunto que nós também separamos para falar para os senhores é do encontro de famílias, o próximo encontro de famílias que muitos pais têm nos perguntado. Então, o próximo encontro ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, tá?
E este encontro do final do ano, de dezembro, né, nós também propusemos em 3 dias. E como funciona? Quem já veio sabe, né, mas para ficar gravado. Começa à noite, na sexta-feira, a partir das 6 horas, aí tem o credenciamento, né, e o jantar, também oração do terço, e aí vai até aí sábado também, né? Você tem o dia inteiro de atividades, e depois no domingo se encerra com o almoço. Neste encontro de famílias, ainda mais especial, nós vamos ter a nossa conclusão do ano. Então, nós vamos ter um momento simbólico de homenagem, né, aos alunos à conclusão do ano. Seria o que os pais chamam, né, de formatura. É lógico, nós queremos ressaltar que não essa é um momento simbólico, né, não é a formatura como se imagina, porque nós estamos, né, o senhor desconhece a nossa realidade. Então, seria um momento de agradecermos a Deus, glorificarmos por todos os frutos do ano letivo, todo o esforço, né, todo o sacrifício. É um momento que nós não sabemos quem fica mais feliz, os alunos de terem conseguido ou os pais de verem que deu certo, que conseguiram mais uma etapa. Então, esse vai ser o momento, né? Se os senhores conseguirem vir, vai ser muito bom. Neste encontro, nós temos uma taxa, né, que nós sempre pedimos de colaboração, que é no valor de R$50. E nesse encontro nós vamos ter um diferencial, que é o jantar de formatura. O jantar de formatura vai ser algo inédito, né, que nós não tínhamos feito, e para esse jantar, então nós vamos fazer um jantar especial, uma comida mais especial, vai ser churrasco, né? E também vai ter música, vai ter a valsa dos alunos, dos formandos, com os pais. E para deixar, então, esse momento mais especial, para esse jantar, nós pedimos uma colaboração dos pais, que seria R$30 por pessoa. Tá? Então, essa seria uma taxa a mais para esse jantar de formatura. E as crianças? As crianças, a partir de 7 anos, dos 7 aos 12 anos, nós pagariam meio, a meia entrada seria R$15, e os menores não pagariam, né? Então, nós podemos convidar nossos familiares, meu filho vai lá se formar, sei lá, no terceiro, ou a conclusão da educação infantil, podem convidar, tá? Nós temos um limite também de inscrições, mas acreditamos que não vai chegar até esse limite, né? Então, quanto mais cedo se inscreverem, é mais fácil para não correr esse risco de não ter as vagas, né? Então, seria isso também da formatura, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que alguém ergueu a mão aqui. Deixa eu ver só se tem aqui. Tem uma mãozinha. Ai, Você perdeu. Tinha uma outra que eu acho que apagou aqui. Ou eu vi errado. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de colocar? Alguém já quer partilhar? Vai vir em dezembro? Conseguiu se organizar ou não? Dúvidas? Agora, nenhuma dúvida? Não, nenhuma dúvida? Todos já garantiram o material do ano que vem? Exato. Todos garantiram aí? Acho que essa vai ser a melhor promoção que vai ter. Essa vai ser a melhor promoção. Não tem como fazer uma promoção melhor do que essa. Não tem como fazer com a professora que colocou uma promoção melhor do que essa, né? E geralmente vai aumentando o valor e diminuindo o desconto, né? Então, quem puder aproveitar, sem dúvidas por enquanto, senhora Pamela. Tá certo. Muito bem. Olha, então, a última parte da nossa reunião, né? Ela é uma reunião breve, mais para tirarmos dúvidas, animá-los e passarmos os recados para os senhores, é uma questão só da aplicação do material, né? Retomando. Então, nós gostaríamos de ouvir um pouco os senhores, se fosse possível, aí os pais nem abriram as câmeras hoje, estão
tímidos, né? Nós sempre incentivamos que abram as câmeras, os alunos, os pais, né? Mas eu entendo, às vezes está na rotina ali, né? Na hora de jantar de criança, colocando criança para dormir, sabemos as dificuldades. Então, gostaríamos de saber se os senhores têm dúvida na aplicação, se querem partilhar como tem sido os bons frutos com o material, se precisam de ajuda em alguma questão da aplicação que podemos ajudar, aproveitem, né? Os professores estão aqui à disposição. Às vezes tem uma criança que quer mostrar alguma atividade que tem feito, que conseguiu fazer com excelência, caprichando. As crianças também podem já estar dormindo, né? Certo? Nenhuma dúvida? Então, uma coisa que nós gostaríamos de colocar para os senhores com relação à aplicação dos materiais, muitas famílias, né, estavam preocupadas com relação, ficam preocupadas com relação ao registro, como fazer, como aplicar as atividades, ou na verdade, como registrar e guardar tudo aquilo que elas têm feito. E, para partilhar com os senhores alguns frutos, nós incentivamos já nas outras reuniões, mas gostaria de ressaltar aquela ideia da apresentação das crianças, né? Então, nós propusemos o quê? Que as crianças estudassem e, então, elas ensinassem aquilo que elas aprenderam, ou seja, que elas, como se fosse dar uma aula, né? Elas apresentassem aquilo que elas aprenderam para os pais, para os irmãos, e nós deixamos essa tarefa na outra reunião, né? E muitas famílias vieram até nós partilhando os bons frutos, que foi muito bom, que as crianças se envolveram mais. O que é interessante também fazer? Na educação infantil, isso também é possível. Nós também queremos incentivar os senhores. Porque a criança, conforme ela vai ensinando, ela vai contando aquilo que ela aprendeu, ela vai memorizando melhor e aprendendo melhor também. Então, lá em casa mesmo, né, nós temos duas meninas que estão na educação infantil, e quando elas querem aprender mais, fazer mais aulas, e elas, por quê? Porque elas querem contar depois para os irmãos, apresentar o que elas sabem. Então, incentivem, pode ser um momento muito breve por dia, é importante que seja diariamente, mas de um momento em família, que as crianças possam contar aquilo que elas estudaram. Então, pode ser, às vezes, durante o jantar mesmo, ou pode ser após o jantar, depende da rotina da família, o horário que for mais propício, mas façam esse exercício, né, de pedir para que a criança, então, conte aquilo que ela aprendeu. Pode ser algo muito simples, às vezes ela fez uma atividade de arte, né, nos pequenos, às vezes ela fez uma atividade de coordenação motora, mas que ela possa contar o que ela aprendeu com aquilo, por exemplo, a cruz, qual a importância da cruz, como se faz o sinal da cruz, ou então como ela fez, mostrar o desenho para os irmãos, né? E é importante aproveitar esses momentos em que elas estão apresentando, que elas estão, né, ensinando, vamos dizer assim, é importante aproveitar esse momento para que seja algo formativo para a família. Então, por exemplo, nesse momento nós podemos ensinar os outros filhos a prestar atenção, né, quem tem mais filhos. Então, ensinar a questão do respeito, do amor, da gratidão a Deus por estar aprendendo e aos pais por terem providenciado o material. Então, todos esses momentos podem ser formativos. Então, nós estamos ressaltando. Uma outra coisa importante, algumas famílias que comentaram que quando foram denunciadas, elas não foi visto, ninguém, por exemplo, queria ver lá dos conselheiros tutelares os registros escritos, só o que foi digitalizado. E uma família partilhou que ela, por exemplo, gravava essas apresentações das crianças. Então, são coisas que comprovam que as crianças, né, estão estudando também. Então, pode se tornar uma rotina, né, poder fazer essa apresentação. Às vezes não precisa fazer todo dia, mas marca uma vez por semana e a criança faz um resumo de tudo. É um modo também de registrar, né? Então, seriam essas as colocações que nós temos para fazer hoje, de modo breve. Senhora Pamela, pode falar. Boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? E a senhora? Salve Maria. Salve Maria. Eu queria só entender melhor essa parte que você falou sobre os registros digitalizados. No caso, seria gravações da criança estudando, atividades complementares, fora de casa, coisas nesse sentido? No que eu estou falando, seria do próprio material mesmo. É importante, por exemplo, ter um registro de que a criança está estudando, né? Por quê? Quando a criança é retirada da escola, por exemplo, no caso do ensino domiciliar, qual é o crime que a família incorre? Seria abandono intelectual. O que significa isso? Significa que a criança que tem direito ao estudo e ao aprendizado, ela pode estar sendo privada desse direito, então que se torna um crime. Por isso, tudo aquilo que é feito para a criança, todo o esforço, as atividades, tudo aquilo que é utilizado para o seu crescimento, para o seu estudo, deve ser registrado como uma forma de comprovar que não é um crime que está sendo feito, de abandono intelectual. Ao contrário, as crianças estudam muito mais, elas são muito mais preparadas e tudo mais. Então, esses registros podem se dar de diversas formas. Na plataforma, nós deixamos para os senhores baixarem aquele caderno de registros. Não tem aqui, né, Paty? É um caderno de registros, os senhores podem registrar diariamente, escrevendo o que a criança fez lá. Então, por exemplo, atividade de arte, atividade de educação física, aprendeu os fonemas da letra E, o som da letra F, o som da letra G, por exemplo. Então, isso é uma coisa, é um tipo de registro. O que eu comentei sobre essa questão dos registros digitais é porque eles pedem para que seja enviado digitalmente as coisas. Então, o que essa mãe comentou, que nós nunca tínhamos falado na reunião, é essa necessidade de ter também digitalizado alguns arquivos. Então, por exemplo, o que essa mãe fez? Ela gravou vídeos dos materiais, mostrando o sumário, mostrando as apostilas, as disciplinas que tinha, e ela fazia esse registro das crianças. Então, se tornou mais um recurso para ela utilizar. Os senhores têm, por exemplo, o histórico da plataforma, que pode ser solicitado, né, também para mostrar, e todo o estudo da criança, o caderno, por exemplo, mas o caderno não dá para nós simplesmente, né, levar o caderno lá, entendeu? Tem muitos conselhos tutelares que eles não vão parar para ver isso. Então, o que nós aconselhamos? Que possam ser feitos esses vídeos, por exemplo. Então, filma o caderno da criança, faz um vídeo também sobre esse caderno, são meios, né? Tem mães que também, por exemplo, pegam o nosso caderno de registros e faz ao seu próprio modo, né, digital, né? Então, pelo computador é um outro meio também de se registrar. O que é importante? Que haja esse registro. Então, como essas famílias colocaram essa dificuldade, que os conselheiros não queriam nem ver os registros impressos, vamos dizer assim, então esses recursos digitais que nós estamos falando podem ajudar. Tá? Então, seria essa a ideia, senhora Pamela. Não sei se ficou claro, era isso que a senhora perguntou? Sim, eu entendi. Eu queria mesmo entender, de fato, assim, como que seria essa questão dessa documentação digital, se é além do que eu já faço, entendeu? Entendi. Obrigada. Viu? Imagina. E, quem não... Só recordando, quem não baixou o caderno de registros, pode baixar na plataforma. Após a disciplina de educação física, tem gabaritos e anexos, e lá tem os cadernos de registros da educação infantil. É importante também, nesse caderno de registros, por exemplo, nós sugerimos que sejam colocadas fotos da criança, tanto com relação a fotos de momentos de convívio com outras crianças, por exemplo, faz uma atividade de arte, faz pintura, aula de, sei lá, de judô, tire e registre esses momentos, né, porque a tão amada socialização ideológica, no sentido que é exigida, né, então também são meios de registrar que a criança não está excluída de tudo, né, ao contrário, ela tem muitas outras possibilidades, mas tudo é assim, na verdade, quando se pega uma pessoa, um conselho tutelar, que ela é aberta, né, uma pessoa justa, que busca de fato ver se incorre em algum crime, é uma coisa. Às vezes pega um ideólogo de gênero lá, um complicado, que não quer saber de nada, né, e só quer simplesmente condenar a família. Então tem tudo isso, né, mas não vamos confiar, rezar para pedir que Nossa Senhora possa nos livrar das
dessas dificuldades, desse caminho, né, do Conselho Tutelar, se vier a ser questionado alguma coisa, que possamos ter tudo o que é necessário para demonstrar que a criança está sendo beneficiada com tudo, né? Então, seria isso, por favor, Miguel e Sofia. Olá, boa noite, salve Maria. Boa noite, salve Maria. A minha dúvida é em questão da plataforma. Ela tem validade? Por exemplo, o ano que vem, meus filhos passam para o 3º ano, né? E nesse ano, muitas vezes eu volto alguns conteúdos para o 1º ano que ainda tem na plataforma, né? Alguma coisa que eu acho que não ficou legal, eu revejo ali algumas aulas. Então, assim, eu queria saber se tem validade para esse conteúdo que está lá. É assim, a validade, na verdade, não tem uma validade. O que nós pedimos é que quando, por exemplo, os pais forem reutilizar o material com os irmãos, que possam fazer alguma contribuição com a plataforma, entendeu? Então, por exemplo, nós até incentivamos que as famílias, né, utilizem o material com os irmãos. Hoje é muito difícil conseguir comprar todos os anos para todos os filhos, então nós não fazemos revisões anuais para o material, justamente por isso, para as famílias poderem aproveitar. Então, por exemplo, vou usar o material com meu outro filho, então nós pedimos que haja essa contribuição da plataforma. O seu Antônio depois até pode passar para os senhores o valor que nós estipulamos, que agora eu não me recordo, mas é um valor simbólico só para ajudar na manutenção da plataforma mesmo. Então, aí no outro ano, pode usar com outro filho também, sem problemas, só com essa ajuda, né? Seria por conta disso. Agora, sim, é previsto para aquele ano que se compra, né, o material, vamos supor, para o ano que a criança vai estudar, e depois, se for usar com os próximos, aí daria essa ajuda no custo da plataforma. O Davi, acho que quer falar? Pode, Davi? Está me ouvindo? Alô, alô? Estamos. Beleza. Eu vou fazer um compartilhamento da tela aqui. Deixa eu só um segundinho. Janela. Só para responder melhor ali para o seu Miguel, que fez a pergunta. Eu estou aqui na plataforma. A minha plataforma é um pouco diferente, porque eu sou administrador, então ele aparece todos os cursos que eu administro e tal, né? Logo que acessou ela, por exemplo, tá na página inicial, né? Ele vai acessar essa página de painel, mas aqui, ó, meus cursos, lá em cima, né? E aqui tem todos os ícones dos cursos que estão em andamento. Só permitir. Todos os ícones estão em andamento. Aqui tem uma navegação em andamento. Eu posso colocar todos os cursos aqui, por exemplo. E aí ele vai aparecer para mim dessa forma, ó. Aqui estão os cursos de 2024, né? 6º ano, 7º ano, todos os cursos do ano passado. Os que estão coloridos vão ser o do ano vigente, que é aqui 2025. O ano que vem vai acontecer isso. 2026 vai ser a mesma imagem colorida, 2026 e tal, e, por exemplo, quem acessou em 2024 vai ter, então acho que essa foi a pergunta que o seu Miguel fez, né? O senhor vai ter o acesso ainda do curso que fez aqui em 2025, só que ele vai ficar dessa forma, acinzentado. Significa que ele está inativo. O fato de ele estar inativo significa que não vai ter mais o link, por exemplo, os links permanentes, tal, então eles não vão ter mais o acesso. Porém, todo o conteúdo do curso ele está aqui, ó. Opa. Ensino religioso, filosofia e sociologia, que é do ensino médio, né? Gramática, então tá tudo aqui. Ah, mas eu gostaria de assistir uma aula lá de 2024, 2025, tal, uma aula de, sei lá, de música, de alguma coisa aqui. É possível porque o acesso, ele não, por enquanto, ele não vai perder, né? Então, vai ser feito dessa forma. Isso vai ser em 2026, vai ter todo o acesso de 2025 normal e 2024, quem quiser, né? Só aproveitando, para o ano que vem, a gente vai fazer uma troca, então vai ficar dessa forma, né? Então, os cursos, eles vão aparecer desse jeito. Esse ano, até algumas pessoas estavam com dificuldade para acessar, porque ele estava, por exemplo, aqui no Encerrados, tal, então são os cursos do ano passado.
Então, é sempre mexer nessa navegação aqui, em andamento, ó, e aí voltou aqui o colorido normal, que são os cursos que eu acesso. Só uma coisa também, a partir do ano que vem, a gente vai dar uma melhorada no sistema de vídeos. O sistema de informática hoje é assim, então um site fica num lugar, o Moodle, né, que é a plataforma, fica em outro lugar, os vídeos ficam em outro servidor, e etc. E a gente, no ano passado, no final de 2023, começo de 2024, a gente optou por pagar uma plataforma que é americana, de vídeos. É um YouTube, deveria ser melhorado, porque é bem caro, é pago e tal, então ele é meio do jeito do Vimeo, uma coisa desse jeito. Só que o que acontece? Os vídeos, como eles são armazenados nesse tipo de servidor, às vezes eles deixam a desejar pela qualidade de computador e de internet que a gente tem aqui no Brasil. Então, às vezes trava, às vezes tem essa dificuldade, os vídeos ou eles travam, ou ele fica pedindo para fazer login. Então, eles acabam mexendo lá e acaba dando problema para nós aqui, mesmo a gente tendo tudo liberado, deixando todo mundo assistir os vídeos a hora que quiser, etc. Nós agora, no final do ano, estamos migrando para uma plataforma nacional de vídeo, bem grande, conhecida, e com mais autonomia, para melhorar mesmo a qualidade, né? Então, para o ano que vem, os vídeos vão ser gravados num formato diferente. Para quem continuar assistindo o Loom, que são os vídeos agora de 2024, eles vão ficar disponíveis ainda no ano de 2026 inteiro. No final do ano, essas gravações elas vão ser substituídas pelas aulas que nós vamos dar o ano que vem. E aí, a partir de 2027, o Loom, nós não vamos ter mais acesso a ele, né? Então, todos esses vídeos, tal, eles vão ser descontinuados, né? Porque eles vão ser substituídos por essas próximas aulas de 2026. Na educação infantil, ela é um caso diferente, né? Porque os vídeos já são gravados. Então, a Patrícia, ao longo desse ano, ela baixou todos os vídeos lá dos 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eles vão ser colocados no servidor. Então, não vai ter perda nenhuma. Os senhores aí na educação infantil não vão sentir tanto essa diferença, a não ser pela qualidade do serviço que vai melhorar, né? Era só isso, viu? Perfeito, muito obrigado aí pela instrução. Imagina, dispõe. Senhora Pamela, pode falar. E no caso, então, eu podendo futuramente aproveitar esse curso que eu já tenho atualmente, né, que é o dos 5 anos, aproveitar com os irmãos, existe a possibilidade de compra dos materiais separados para receber as apostilas? A partir do primeiro ano, os materiais já estão separados, pode ser feita essa compra separadamente. Na educação infantil, ainda não, né? O Davi pode falar, acho que melhor essa questão, mas como tem os anexos e tudo, então é um material integral. Agora, a senhora pergunta com relação à educação infantil, por exemplo, as outras etapas? A educação dessa de 5 anos, que seria da minha próxima filha, que ela iria utilizar, só que aí eu teria que comprar o material novamente para ela. Entendi. Justamente a educação infantil, ela, por ser consumível, o material, né, então as senhoras vão perceber que praticamente a cada 2 páginas uma atividade, né, um anexo, uma atividade para ser refeita. Então, por isso, nós não fizemos essas matérias separadas. Pode ser que futuramente venha separar, mas no momento nós não temos. Agora, para o ano que vem, né? Para o ano que vem, eu falo, nós não temos ainda essa divisão das matérias feitas. Agora, tem algumas matérias que podem ser aproveitadas, por exemplo, ensino religioso. As atividades não são dessa forma, são mais memorizações, então já conseguiria aproveitar. No formato que está atualmente, que é consumível, é difícil conseguir aproveitar com outro filho, né? A não ser que teríamos que perguntar, o Davi talvez responderia, eu acho que não dá para vender os anexos separados, né, Davi? Ficaria muito disperso, né, na apostila, eu acredito. Mas... Na verdade, eu precisaria consultar o senhor Antônio quanto a essa questão mesmo, eu não saberia responder, sabe?
Mas a gente pergunta e a gente fica devendo essa resposta mesmo, né? Depois nós podemos informar, eu vou anotar o contato da senhora, e aí nós informamos depois particularmente, né? Tá Se bom. vai ser possível isso em algum momento, tá? Da educação infantil. Agora também o desconto está maior, né, para a turma da educação infantil, justamente por essa característica de ter que aproveitar e comprar novamente por ser consumível, tá? Então, os senhores vão perceber que o desconto é maior do que para as outras etapas. Então, para tentar ajudar. Senhor Miguel, a Leila tinha erguido a mão, apagou, tem alguma dúvida? O senhor Miguel? Boa noite, salve Maria. Salve Não, Maria. eu ia falar só a questão mesmo da possibilidade de vender o anexo separado. Ah, tudo bem. A gente vai conversar com o senhor Antônio, aí a gente fala depois para os senhores. Seca. Acho que no grupo é mais fácil, né? Mandar depois para todos. Qual que é a série da Leila? Que é os 5 anos também? A senhora tem filho em qual etapa, senhora Leila? De 5 anos, está terminando agora, né? Ele vai pro primeiro ano que vem. Tá. Seria os outros agora, pro próximo. Aqui. Tem uma versão Como que tira aqui? aqui. Acho que é aqui. Mais alguém? Alguma dúvida? Uma questão importante que eu não coloquei, né, mas algumas famílias perguntaram. Como nós vamos fazer esse momento simbólico de conclusão do ano, né, da formatura dos alunos? A princípio, o que nós perguntaram, né, que roupa que ir, por exemplo, no momento do jantar, né? Nós incentivamos que vá com a roupa social, mas sempre pensando naquilo que a igreja nos coloca, uma roupa que seja modesta, né? Uma roupa apropriada. Hoje é engraçado ter que falar isso, né? Mas uma mulher vestida como mulher, homem como homem, sendo uma roupa que não, como se diz, que não queira, né, chamar atenção ou ser atraente, mas uma roupa que seja modesta e que demonstre, né, as virtudes do pudor, da castidade. Então, foi interessante que, partilhando assim da nossa história, né, quando nós percebemos que havia um problema lá na escola onde estávamos, onde estudei, né, que nos formamos para trabalhar lá, nós percebemos que havia um problema quando nós víamos os alunos do terceiro ensino médio indo para as formaturas. Por quê? As vestimentas eram muito complicadas, né? Na minha turma mesmo, vou falar da minha turma. Então, as meninas estavam mais preocupadas em se expor e aparecer do que outra coisa. Então, isso da vestimenta, a gente falou, não é possível que nós estamos tentando educar as crianças para um fim católico e chega no fim de tudo, que seriam para ser as crianças mais virtuosas de todas, estarem nesse ponto estragadas, né? Então, nós começamos a parar para questionar e ver o que havia de errado. Voltamos, retomamos para estudar todos os documentos de educação da igreja, nós nem víamos, assim, que a igreja tinha se posicionado com relação às vestimentas e tudo. Então, nós vimos nisso, né, como que a gente vê uma árvore? Não é pelo fruto? Então, nós vimos que tinha algo errado. Então, esse momento, também para as crianças, para nós, para os pais, é um momento de mostrarmos os frutos de toda a graça que Deus nos concedeu. Então, é um momento, né, não de querer chamar a atenção, se destacar pela vestimenta. Por que por exemplo, o ensino médio, né, nós fizemos a cor marrom da humildade, para que possa ser humilde, né? A ideia não é, então, fazer algo para se destacar, mas para que seja, de fato, uma coisa modesta, né, que agrade a Deus e não queira ser, por exemplo, vestir-se de modo atraente para levar os outros a pecar. Ainda sempre é necessário ter esse cuidado.
às vezes a gente não percebe, né, que acabamos permitindo que nossos filhos se vistam de modo que, ao invés de cumprir o seu fim último, acaba só sendo motivo para levar os outros a pecar. Então, é preciso ter esse cuidado. Então, fica um aviso, né, assim, com relação a isso, para esse momento, para tudo, né? É como a maioria dos pais são, já os conhecem também, já tem esse hábito de se vestir de modo modesto, então é muito tranquilo, mas sempre é bom informar, né, deixarmos avisado para que depois até a pessoa se sente mal, né? Eu lembro que em um dos encontros que nós tivemos, uma pessoa, né, chegou e falou assim, nossa, por que os senhores não falaram que todo mundo se vestia assim? Aí eu falei, mas assim como? Ela falou assim, só tem eu que vou de calça aqui, né? Eu falei, olha, não, eu falei assim, para nós isso é muito tranquilo, assim. Ela falou, mas é que eu queria me vestir igual todo mundo, assim, né? Só que era uma coisa que a gente nem pensava que era necessário falar. Então, por conta das famílias que perguntaram, acho bom nós colocarmos isso também. Senhor Miguel? Só mais uma questão sobre o material. Claro. Esse ano vocês lançaram o material dividido em 3 categorias, né? Bronze, prata e ouro. Por exemplo, se eu fizer a opção pelo prata, né, que exclui música e educação física, se eu não me engano, no caso Isso. deles, no caso eu não vou ter nem o físico, né, na apostila, e nem as aulas online, é isso? Não, na plataforma vai ter isso. O senhor não vai receber o material impresso, né? Agora, o Davi poderia, talvez, falar na plataforma, a professora que falou que vai ter... O acesso na o acesso na plataforma normal. vai ser normal, tá? Não recebe material impresso. É isso, né, Davi? A plataforma, a gente deixa ela liberada, ela não tem nenhum tipo de bloqueio, né? Então, a pessoa consegue acessar qualquer aula, inclusive os links do Google Meet, etc. A gente permite que a pessoa acesse para que não perca mesmo, né? A ideia das linhas de material, bronze, prata e ouro, foi a pedido dos pais mesmo para atender financeiramente. Então, para nós, o custo da apostila, ele cai consideravelmente. E, por exemplo, a diferença do material bronze para o ouro, por apostila, ele dá em torno de 100 páginas, mais ou menos, 110 páginas, tal. Isso no montante, né? Então, dá um número considerável, dá 900 páginas a menos, né, ao longo do ano. Mais ou menos isso, né? Então, cai consideravelmente. E a gente repassou esse custo de impressão da gráfica e tal para o valor do pacote. O custo da plataforma, né, a gente não repassa para os pais. A gente arca com... O senhor Antônio falou isso na live ontem, né? Então, a gente arca com os custos da plataforma, né? Tem pessoas que contribuem, aqueles também que puderem contribuir, a gente agradece imensamente, né? Porque ela tem um custo físico da manutenção dela, alguns professores que recebem e tal, mas de todo os pais têm o acesso aberto a tudo que tem dentro dela, a gente não fecha. Então, a pessoa mesmo comprando qualquer linha de material dentro da plataforma, é como se tivesse lá o pacote ouro sendo liberado, né? Os materiais, eles também têm uma característica, né? O material de música, por exemplo, eles são 4 materiais ao todo. A educação infantil, ela se estende o material de música até o primeiro ano. Então, 4, 5 anos e primeiro ano. Eu dou as aulas ali e eu junto as turmas. Depois, o segundo material, do segundo ano ao quinto ano do fundamental. São 2 aulas separadas, né? Segundo e terceiro ano e quarto e quinto ano. O terceiro material, que é do sexto ao nono, também 2 aulas separadas, né, do sexto e sétimo, oitavo e nono, e no ensino médio é um material apenas. Por que eu fiz isso, né? Em geral, os cursos de música, eles não funcionam com material apostilado, seria numa escola, por exemplo, né? Em geral, os cursos de música, eles funcionam com livros. Então, eu fiz basicamente um livro de música.
que é aplicável para a idade de 4 anos, 5 anos e 6 anos, depois 6, 7, 8 e 9 anos, né? E depois vai seguindo essa lógica. Então, é um livro de música. A diferença é que esse material de música, por exemplo, nas aulas, né? Então, mas meu filho vai assistir sempre a mesma aula, tal, ele vai ficar fica chato, né? Porque é sempre a mesma aula, tal. Não, ao vivo a aula tem a sua peculiaridade, né? Cada aula será diferente da outra, né? No ano que vem, a gente vai aprimorar ainda mais as crianças cantoras mesmo, eles já estão aprendendo a cantar. Hoje, por exemplo, eu dei aula para o segundo, terceiro, quarto e quinto, né? É uma diferença muito grande de faixa etária entre eles. Eu até estava mostrando para a Patrícia aqui. A criançada de quarto e quinto ano canta maravilhosamente. Hoje eu peguei uma música lá difícil, uma música de Nossa Senhora, né? Em canto gregoriano, e eles já estão aprendendo a ler canto gregoriano, memorizar, a entender pelo menos uma base, né? Então, consegui atingir o objetivo com o material de música. Para o próximo ano, o que a gente vai fazer? A gente vai ainda aprimorar aquilo que a gente já tem no material. Hoje eu já faço isso. Então, uma aula, por exemplo, hoje era a aula 25. E aí eu volto lá na aula 24, na aula 23, porque o assunto ele é o mesmo daquilo que eu preciso trabalhar. Então eu vou trabalhando como se fosse dessa forma, como um livro mesmo de música, mas o objetivo está ali na aula, né? Então basicamente é isso. E aí eu ampliei muito a resposta aqui. O aluno não perde em nada no acesso na plataforma, ele vai ter o conteúdo todo. Em alguns casos, os professores, que nem no meu caso, eu passo lá a apostila eu apresento a apostila aqui, então eu estou com uma camerinha lá e vou apresentando, o senhor já deve ter visto lá. Então, não tem tanta perda quanto a isso. A ideia é que o aluno estude, consiga colocar em prática aquilo que o guia, né, o material está indicando, né? Ah, tá. Não, perfeito. Agora eu entendi, mas o justo, então, seria comprar o ouro, né? Já que tem acesso na plataforma, é justo pagarmos pelo material completo, né? Não, quem puder mesmo, a gente agradece imensamente, porque ajuda a manter o projeto em pé e a gente melhorar cada dia mais tudo aquilo que precisa ser melhorado, né? Estava até falando com o Laio aqui, ele até entrou na chamada aqui, porque eu estou colocando hoje aqui na plataforma, os pais vão poder emitir uma declaração de vínculo, né? Que é um documento que já é possível, alguns já até pediram, tem. Às vezes na educação infantil não é tão comum isso, mas lá no Fundamental 2, ensino médio, já é mais comum. O que é essa declaração de vínculo? Que nem hoje eu falei com uma senhora, o marido dela trabalha numa empresa que custeia a educação das crianças, dos filhos até 13 anos de idade. No começo do ano ela entrou em contato comigo, porque o marido ele foi ver no RH e ele conseguiu que a empresa custeasse. Mas é aquela coisa muito delicada, né? Porque o pai chega no setor da empresa, no recursos humanos lá, e às vezes ele fica assim, será que eu falo? Eles fazem homeschool, eles não têm matrícula na escola, como que é isso? A educação é domiciliar. Então, qualquer família que hoje passa por essa situação de educar bem os seus filhos em casa, ela mais ou menos pisa em ovos. Por quê? Porque a gente sabe a situação do mundo hoje. O mundo é totalmente contrário aos filhos da luz, os filhos de Deus, e o mundo está totalmente vendido às trevas. Então, de fato, a gente fica receoso mesmo. E tem casos, né? E às vezes escola, tem todas aquelas coisas, né? Bom, nós emitimos, então, uma declaração no qual tem lá a etapa que os filhos estudam, tem a responsabilidade que é dos pais de prover a educação, ela não é uma responsabilidade nossa. Por quê? Esse é talvez o maior problema no homeschooling, né? Porque não tem como fiscalizar. E será que seria justo fiscalizar? O governo já entra dentro das nossas casas, né? Mas como que o governo iria fiscalizar cada família se está colocando ali em prática a autêntica educação e verdadeira e etc., né? Então, é um caso muito delicado, né? Então, tem essa questão.
Mas nós fornecemos um material didático para que os pais possam colocar seus filhos para estudar. Nós, além de fornecer um material didático, nós damos as orientações da aplicação do material didático. Então, o ano passado eu tentei gravar, lá, 2024, tentei gravar as aulas de música. Foi muito difícil, porque a gente estava escrevendo material, eu sou responsável por muitas coisas aqui no Instituto, foi bem pesado, não consegui gravar as aulas. Eu sei que o material de música da apostila, ele é inaplicável. A pessoa não consegue pegar o material de música e, sem assistir uma aula, sem ter conhecimento de música, vai lá e aplica. É muito difícil, eu entendo essa realidade. Então, por causa disso e de muito mais, por exemplo, minha filha está lá no 3º ano do ensino médio, ela tem aula de física, de química, se ela dependesse de mim para ensinar isso para ela não ia aprender nada, ela só ia saber que chutar forte é chutar forte, chutar fraco é chutar fraco, ela não saberia fazer nenhum tipo de cálculo de nada dessas coisas, né? Graças a Deus, ela consegue assistir às aulas aqui no Instituto, tirar as dúvidas e colocar em prática os seus estudos. Então, a plataforma ela serve para isso. Legal, tem essas duas coisas. Tem o material, tem a plataforma. O que falta, então? E falta um documento comprobatório de que os pais compraram o material daquela etapa e tem as aulas, com tantas aulas online, lá, uma carga horária que apresenta. Eu estou colocando hoje na plataforma essa declaração de vínculo. Os senhores entram lá, vai estar nos avisos gerais, uma coisa assim. Eu vou fazer o comunicado mais oficial, né? E vai aparecer lá um link, por exemplo, para digitar os dados. Nome do responsável, CPF, endereço, nome completo da criança e a etapa que estuda. E aí pronto, ele gera um PDF, gera para imprimir. Isso também funciona como um meio de registro, né? Porque é um documento timbrado nosso, tem o CNPJ da associação, tem a assinatura do seu Antônio, né, que é o responsável presidente da associação, que os filhos estão estudando, não estão lá, como a Luciana disse agora há pouco, né, não estão em abandono intelectual, eles estão estudando, né? Então, isso é muito válido. Em alguns casos, nós tivemos aqui de famílias que foram denunciadas no Ministério Público, passou direto o Conselho Tutelar, nem passou pelo Conselho Tutelar, foi direto para o Ministério Público, e com a declaração de vínculo, com o material estudado das crianças, lá, os cadernos de registro, as atividades, tarefas, e os logs de registro da plataforma, né? Então passou direto, não foi, a denúncia foi improcedente, né? Ela não vingou, e aí os pais acabaram sendo inocentados, e aí a justiça nessa parte é interessante, né? Porque a hora que eles venceram essa etapa, agora ninguém mais mexe com aquela família lá, ela conseguiu, deu certo, né? Então é um caso que deu bastante resultado. Maravilha, muito obrigado, viu? Imagina, disponha. A senhora Pamela, pode falar. Acho que às vezes ergueu a mão sem querer. Mas pode falar, desculpa. O microfone estava desligado. Eu queria saber, se eu consigo saber, quais serão as aulas que serão feitas ao vivo, na plataforma, especialmente do próximo ano. Eu sei que não é dessa reunião, é porque eu vou fazer do próximo ano para o meu filho, que está nessa de 5 anos. Então, seria do primeiro ano fundamental. Certo. No primeiro ano do fundamental, que é a próxima etapa aí de todos os 5 anos, as aulas começam a ser, a maioria, ao vivo, apenas educação física que é gravada, tá? Não sei se ano que vem nós vamos ter mudanças, a professora tem alguns planos, né? Não sei se vamos conseguir, mas então todas, português, matemática, história, geografia, todas as aulas ocorrem ao vivo no período da manhã, das 8 da manhã às 11h30, e tem um horário na grade, igual os senhores fazem para ver aula de arte, inglês, por exemplo, e música, só que aí são todas as disciplinas, tá? Então, é só olhar na grade, horário normal, são todas as aulas, e a educação física também tem horário, mas a aula está gravada, né? Esse ano está acontecendo assim, ano que vem nós não sabemos. E do mesmo modo, essas aulas, o professor dá e já fica
gravada. O professor tem que baixar, na verdade, por na plataforma, né? Mas ocorrem ao vivo e ficam gravadas no mesmo dia, já estão disponíveis praticamente. Só os professores, às vezes, têm algum imprevisto, acabam colocando no dia seguinte, mas ficam todas à disposição. Então, no primeiro ano, né, então já começam as outras disciplinas. Foi importante a senhora Pamela perguntar, porque aí já nós temos, né, a parte da alfabetização, ela acaba se tornando língua portuguesa. E aí nós temos, então, ciência, entra também história, geografia, matemática, 3 vezes por semana, o ensino religioso, que já tinha também, né? E o inglês, latim, também, que já tinha, que o inglês já tinha, aí começa o latim, né, que os senhores não tinham ainda nos 5 anos, e a música também já tinha e permanece. Então, seria isso, né, aqui é que eu não tenho como compartilhar, aqui eu não sei se o Davi acho que a grade desse ano, depois eu posso até mandar no grupo, mas pela plataforma também é desse ano, né, não seria do ano que vem, para os senhores verem, então, das 8, e são aulas mais curtas, né, são 30 minutos de aula, e acabam, na verdade, aqui às 11 horas, né? 5 para as 11. E tem um intervalo, algumas janelas, por exemplo, 2 dias tem uma aula livre, né? Que seria para criança aplicar as leituras que nós sugerimos, ou mesmo fazer as atividades, conferirem. Também temos as listas, né, de livros de leitura, de indicação para o primeiro ano. E é isso, não sei se teria mais alguma dúvida, né, com relação ao primeiro ano, se alguém quiser perguntar também está na promoção, né, se quiserem aproveitar. Imagina, senhora Pamela. Alguém mais tem dúvidas? Estamos chegando ao fim aqui da nossa reunião. Está chegando gente. Eu lembro da primeira vez que nós fomos propor as aulas, que nós não colocamos que era no horário de Brasília, né? E algumas famílias se perderam, falando, nossa, mas não, agora aqui são 8 horas, mas aqui já era 10 horas, aqui era 9 horas. Então, essas diferenças, às vezes, de fuso horário, né? Sempre nós fazemos com relação ao horário de Brasília. Então, senhores, vamos encerrar. Nós queremos agora agradecer aos senhores por estarem conosco, aqui fazendo parte dessa família do Instituto São Carlos Borromeu, por estarem conosco nessa luta pela salvação das almas dos nossos filhos. Queremos agradecer, né, pela confiança, também, né, como o senhor Miguel partilhou, é muito difícil hoje no mundo nós temos posicionamentos de pessoas com caráter, né? No ensino médio nós temos a formação de vida, o projeto de vida que trabalhou os jovens de caráter, e nós vemos como faltam pessoas de caráter, né? Por exemplo, o pai aqui que se pronunciou, né, com relação ao material ouro, por ser justo, essa preocupação com o outro, com o bem comum. Então, é uma graça muito grande para nós fazermos parte desse projeto, estarmos com os senhores que também têm a mesma preocupação, os mesmos anseios que nós, né? Formarmos essas crianças para o céu, fazemos algo que agrade a Deus, a Nossa Senhora, a quem dedicamos este projeto. Então, muito obrigada, que Deus os abençoe. Por favor, né, quem puder aproveitar, então, a promoção para o sustento aí do Instituto, nós agradecemos, e também pedimos para que rezem por nós, por esse projeto, para que nós sejamos sempre fiéis àquilo que Deus nos pede, que possamos agradar em tudo, cada vez de modo mais perfeito, né, por ser um projeto de tão alto valor, que é a educação católica. Então nós temos o dever de sempre estar e deixar tudo do modo mais perfeito possível. Então, contamos com as orações dos senhores, também as partilhas, para que possamos sempre melhorar. E não se esqueça, então, de rezar por nós, né? Vamos encerrar as nossas reuniões. Obrigado a todos aqui que enfrentaram a noite, as dificuldades, o cansaço para estar presente conosco. Obrigada ao Davi aí por nos socorrer com as respostas. E vamos, então, encerrar com uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora possa cuidar de nossas famílias, providenciar o que for necessário para a nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, boa noite. Salve Maria, boa noite.